Bom dia, queridos irmãos do canal do Canteiro de Fraternidade. Que a paz do Senhor Jesus esteja presente no coração e nos lares de cada um de vocês. Vamos começar a doutrinária desta manhã lendo um trecho do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O trecho chama-se Recapitulações. Porque amava mais a glória dos homens do que a glória de Deus. João 12:43. Os séculos parecem reviver com seus resplendores e decadências. Fornece o mundo a impressão do campo onde as cenas se repetem constantemente. Tudo instável. A força e o direito caminham com alternativa de domínio. Multidões esclarecidas regressam às novas alucinações. O espírito humano, a seu turno, considerado insuladamente, demonstra recapitular as más experiências, após alcançar o bom conhecimento. Como esclarecer a anomalia? A situação é estranhável, porque, no fundo, todo homem tem sede de paz e fome de estabilidade. Importa reconhecer, porém, que, no curso dos milênios, as criaturas humanas, em múltiplas experiências, têm amado mais a glória terrena que a glória de Deus. Inúmeros homens se presumem redimidos com a meditação criteriosa do crepúsculo. Mas, e o dia que já se foi? Na justiça misericordiosa de suas decisões, Jesus concede ao trabalhador hesitante uma oportunidade nova. O dia volta. Refunde-se a existência. Todavia, que aproveita ao operário valer-se tão somente dos bens eternos no crepúsculo cheio de sombras. Alguém me perguntará: que fizeste da manhã clara, do sol ardente, dos instrumentos que te dei? Apenas a essa altura reconhece a necessidade de gloriar-se no Todo-Poderoso. E homens e povos continuarão desfazendo a obra falsa para reforçar o esforço outra vez. Queridos irmãos, elevemos nossos pensamentos a Jesus para orar. Amigo e mestre Jesus, nessa manhã de domingo, Senhor, que se inicia, viemos pedir que esteja próximo a cada um de nós, que esteja próximo, Senhor, aos nossos corações, acalentando a nossa alma e respondendo aos nossos questionamentos. Cada um de nós que está aqui, Senhor, tem as suas próprias angústias, tem as suas próprias perguntas e sabemos que o Senhor as responderá. Pedimos, Senhor, inspiração ao irmão que estará aqui conosco, dividindo dos seus conhecimentos. Inspiração à equipe espiritual que está à frente desse trabalho. A nós, encarnados e desencarnados, que nesse momento estamos aqui para ouvir sobre a sua doutrina, que tudo que aqui seja dito, pensado, refletido, nos ajude a crescer espiritualmente, que possamos sair daqui mais fortalecidos na sua doce e libertadora doutrina. Com a sua permissão, iniciamos os trabalhos dessa manhã. Que assim seja. Queridos irmãos, nesse momento eu vou passar a palavra para o irmão Israel, a quem cabe a exposição da manhã. Bom dia, queridos irmãos. Vamos dar início à palestra de hoje do livro Confia e Segue, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que tem o título Confia e Segue. Eu gostaria de iniciar nosso diálogo de hoje já pela simplicidade do título, Confia e Segue. Na realidade, ele quer pedir a nós que tenhamos fé e acreditemos nos ensinamentos de Jesus. Confiar é ter fé em algo. Então, como nós estamos tratando da doutrina espírita, é confiar nos ensinamentos de Jesus, confiar nos ensinamentos dos bons espíritos, ter fé e seguir na nossa jornada. Nós somos evolucionistas e acreditamos
nós espíritas somos evolucionistas, melhor dizendo, e acreditamos que seremos melhor hoje do que fomos ontem e seremos melhores amanhã do que somos hoje. Então, nós estamos encarnados hoje para adquirir experiências e evoluirmos, subirmos os degraus da evolução para que cheguemos a espíritos puros. Esta é a nossa missão, esta é a nossa jornada e estamos na Terra para aprender. Bom, o texto em si intitula-se Tentação. Eu vou ler um pedacinho para que a gente possa dar início à nossa pequena jornada. Emmanuel começa dizendo assim: somos tentados pelas forças exteriores da vida, segundo as nossas necessidades de purificação interna. Isto equivale a dizer que cada criatura sofre a tentação conforme a natureza que lhe é própria. Bom, tentação é a inclinação de fazermos algo indevido, algo que nos faz errar. Lembre-se na Bíblia, que é um texto meramente simbólico, a tentação da cobra fez a Eva, quando ela comeu o fruto proibido e caiu em pecado. Lógico que nós sabemos que isso é um texto simbólico, mas retrata bem o que é a tentação. O desejo de violar as leis divinas. E isso muito porque ainda nosso caráter, nossa altitude moral ainda é pequena. E como estamos aprendendo, cometemos erros. Não existe um estudante que não cometa erro. Não existe um aprendiz que não cometa erros. Por isso que somos aprendizes. E estamos nessa jornada de aprendizado. Então, o que Emmanuel nos diz é o seguinte, que para cada pessoa existe um tipo de tentação. Porque nós viemos no mundo para aprender e repararmos os nossos erros. Então, aquilo que nos foi de caráter duvidoso numa reencarnação passada, nesta reencarnação vem como um teste, como uma forma de nós percebermos se a gente já adquirimos a amplitude moral para enfrentar essa situação que antes provocou a nossa queda, assim dizendo. Então, nós nascemos com oportunidades, com probabilidades de acontecer algo que irá nos tentar em determinado momento. Nós nascemos com a possibilidade de, e não com a fatalidade de. Porque se não fosse assim, o livre-arbítrio não existiria. Bom, dando um exemplo para que a gente perceba, eu posso ter sido um ladrão e venho na condição, alguém que cometeu um desfalque, e venho numa condição hoje que me possibilita trabalhar com finanças, com erário de alguém ou de uma boa instituição. E como eu fui um fraudador na vida passada, essa possibilidade de acontecer de novo vai se apresentar a mim. E eu posso recusar esta tentação e provar a mim mesmo que eu evoluí e já não cometeria mais o mesmo erro, como eu simplesmente posso ser seduzido por esta oportunidade e cometer os mesmos erros.
Essa possibilidade é real, dizendo que esse é um simples exemplo. Não quer dizer que as coisas realmente vão acontecer assim, mas é um exemplo e é uma possibilidade real. Isso, para cada pessoa, tem um sentido. Para outras pessoas podem ser o sexo, para outras pode ser o sexo, pode ser a violência. Então, para cada pessoa, essa tentação terá um significado. E ele é bem claro aqui, como diz assim, o qual acontece nos domínios da natureza em que o fogo não se alimenta de água, mas sim do combustível que se lhe afina ao modo de ser. No reino do Espírito, cada um de nós entra em combinação apenas com as energias que se assemelham às nossas. Bom, não espere que você não tenha dificuldades nesse âmbito de ser tentado. Porque, como dito antes, a nossa missão é provarmos que aprendemos pelas nossas experiências. Então, essas oportunidades de tentação que nos provocam falharmos, nos apresenta todo o tempo. Todo o tempo elas são nos apresentadas para que a gente nos teste, para que a gente perceba o quanto evoluiu. Se infelizmente fracassarmos, se no nosso livre-arbítrio formos responsáveis por mais um fracasso, teremos que voltar de novo no mesmo degrau evolutivo para tentarmos nos livrar desta tentação que nos provocou a derrota. E não esperem que vocês não esperem que a gente não passe por essas situações. Se não fosse assim, não provaríamos que estamos melhores do que estávamos ontem. Por isso que ele diz, não é a água que vai alimentar o fogo, é a situação que nos provoca a tentação, que nos provoca a sedução de fracassarmos. E isso não é cruel não, porque é a forma de experimentação que nós passamos. Bom, erramos, vamos sofrer consequências sobre os nossos erros, mas também vamos ter a oportunidade de provarmos que esses erros não serão mais cometidos, porque aprendemos. Mas se eu não for testado, como julgar que eu não cometeria mais esses erros? É preciso que haja esse teste, para que nós internalizamos que isso já passou para nós. Vamos continuar aqui mais um pedacinho do texto. Assim é que renascemos habitualmente no plano físico, transportando conosco as deficiências individuais e os problemas domésticos que nos colocam extinção ou ajustamento. Vou ler de novo, desculpe. Assim é que nascemos habitualmente no plano físico, transportando conosco as deficiências individuais, os problemas domésticos que nos reclamam extinção ou ajustamento. Bom, foi o que eu acabei de falar. É preciso, e é por isso que nós nascemos em nossa família, porque essa família, além da afinidade, são pessoas também que nós tivemos dificuldades em vidas passadas e precisamos nos ajustar com ela. Então, aquele irmão que nós costumamos
discutir, porque é natural que os irmãos discutam, mas a gente acaba criando uma rivalidade. Se nós percebermos bem, é uma oportunidade que foi dada a nós para que nós aparemos essas arestas, para que nós consigamos polir essa relação, polir essa relação para que essa dificuldade seja superada e nós possamos caminhar em harmonia. Então, notem que entre a família há sempre dificuldades que nós precisamos superar. Bom, sendo nós espíritas, temos que ficar atentos a essas dificuldades que nós vivemos o tempo todo, com amigos, com colegas de trabalho, com parentes, porque essas pessoas estão aqui muito para nos ajudar, embora tenhamos a sensação de que elas estão nos atrapalhando, que elas estão criando dificuldades para a gente. Mas essas pessoas estão aqui como uma prova de que nós não cometeremos mais os erros que cometemos no passado. Então essas pessoas são muito importantes em nossa vida, são muito preciosas para a nossa evolução. Cabe a nós entender isto. Cabe a nós tirarmos essa dificuldade que temos em nossas relações. Fácil não é, nem sempre é possível, porque a gente tem que contar com o livre-arbítrio do outro. Essas pessoas não vieram para a Terra na mesma ocasião que a gente, na mesma família, simples e unicamente com a missão de nos testarmos. Elas também têm a jornada delas, que é evolutiva também e depende do querer do outro também, para que a gente consiga essa harmonia. Bom, depende do querer do outro, mas não é só responsabilidade do outro. Nós temos a nossa responsabilidade e temos que fazer o máximo que pudermos para que essa relação seja uma relação mais saudável, mais tranquila. Essa é a grande meta. E a gente tem que ser sábio. O apóstolo dos gentios, Paulo, nos narra em uma das epístolas que se você não pode combater o pecado, afaste-se dele. O que ele quis dizer com isso é que, às vezes, a tentativa nos provoca desarmonia. E se nos provoca desarmonia, às vezes é mais sábio nos afastarmos, para que, na nossa tentativa de harmonia, não criemos desarmonias maiores. Porque, como eu disse, a pessoa que está na sua caminhada e na sua jornada também tem a missão evolutiva dela e também tem o livre-arbítrio dela. Então, a sabedoria para fazer ou deixar de fazer algo precisa partir da gente também. Vamos lembrar o que o Cristo disse, que ou quente ou frio, o morno dá ânsia. Então, é preciso que a gente parta com vontade, com querer, para que nossa jornada evolutiva seja a melhor possível. Mas é preciso entender as situações para que a gente não force e não provoque dificuldades maiores. Vamos aqui recorrer ao texto de novo. Como eu disse. Espíritos entregues à usura
a crueldade em muitas circunstâncias ressurgem em berço de ouro, experimentando de novo a tentação da sovinice e do orgulho, de modo a superá-lo, e almas cristalizadas na revolta e na indisciplina dos lares empobrecidos, atravessando novamente a tentação e o desespero da delinquência para vencê-las suficientemente. Bom, a gente só testa as nossas dificuldades na adversidade. Porque se for tudo muito tranquilo, se for tudo muito em paz, nós não nos testamos. Se não passarmos nunca por dificuldades nenhuma, nós não nos testamos. Eu digo sempre que é muito fácil ser espírita na casa espírita. Porque você não enfrenta dificuldades. Você não passa por dificuldades na casa espírita, porque estão todos em comunhão em prol de uma causa única. Então, se você está harmonizado com essas pessoas, que dificuldade essas pessoas lhe trariam? Nenhuma. Mas se essas dificuldades não vêm, e olhe que mesmo na casa espírita essas dificuldades vêm sim, porque, como eu disse, o livre-arbítrio atua e cada uma das pessoas que convivem com você não estão aqui única e exclusivamente na função de lhe fazer evoluir, mas de evoluírem também. Então, mesmo aqui na casa espírita, essas dificuldades vêm. Mas aqui dentro da casa espírita ainda é confortável, porque as pessoas são mais tolerantes, são mais dispostas a entender. Pelo menos é assim que nós pensamos e com certeza na maioria dos atos é. Mas essas pessoas têm as dificuldades. Mas nós somos verdadeiramente testados lá fora, não aqui dentro. É onde a gente é testado, é lá fora. Aqui dentro da casa espírita nós gozamos do conforto. Então, que benefício traria a nossa evolução se nascêssemos num lar onde as dificuldades de nosso espírito não fosse testada? Bom, como disse Emmanuel no exemplo dele. Bom, se eu fui suvina, se eu não soube lidar com o dinheiro, eu posso vir num lar em que a fortuna seja abundante para que eu seja provado na minha dificuldade. Eu também posso ter falhado em ter roubado e passar por novas dificuldades financeiras para ser testado se eu vou sucumbir à tentação de cometer assaltos, de praticar roubos e latrocínio, porque eu tenho a necessidade financeira. Estes são os testes que têm que ser feitos, porque é a forma de a gente saber o quanto a gente adquiriu experiências. Se não fosse assim, jamais saberíamos se essas dificuldades que enfrentamos foram superadas, porque não passaríamos por dificuldades. Não passaríamos pelas mesmas coisas que nos fizeram cair. Então, é muito lógico. Eu ouço as pessoas dizerem: mas isso é uma injustiça. Isso foi cometido uma injustiça, porque a pessoa sofre tanto, a pessoa é tão boa. Blá, blá. Bom, injustiças não existem. Injustiças não existem. A gente passa pelo que tem que passar. Tenham certeza que toda vez que erramos, vamos pagar pelos erros. Nós sofremos a consequência de nossas escolhas, seja nesta oportunidade ou numa oportunidade anterior. Fizemos escolhas
que nos levaram à situação que estamos passando hoje. Então, não pode haver injustiça. Não pode haver injustiça divina, porque Deus é simplesmente amoroso e muito justo com a gente. Então, todas as dificuldades que nós passamos, que nós entregamos isso à má sorte, na realidade, não é má sorte, não. Você tenha a consciência de que você praticou algo, fez alguma escolha que lhe levou àquela situação. Ah, mas não tem injustiça sim, mas as injustiças que acontecem, por exemplo, alguém que é condenado por um crime que não cometeu, essa injustiça é de uma falha humana, da nossa estrutura social. Mas as leis divinas não são injustas. E elas nos querem fazer evoluir. Então, toda vez que a gente infringe uma lei divina, necessariamente vamos nos reajustar. Uma coisa que nos parece assim, muita gente diz que é injusto. Por que uma criança tem câncer? Não deveria ter, uma criança não deveria, em tese, ter câncer. Nos parece injusto. Mas nós sabemos que este câncer adquirido por esta criança vem de um processo que não nasceu de agora. Alguma escolha foi feita numa vida passada que leva esta criança a ter este problema. É um reajuste que precisa ser feito. E a lei divina providencia que isso seja feito para que a gente possa depurar, que a gente possa ir largando nossas más intenções, nossa índole, má índole, nossa índole mais perversa, mais cruel, no plano físico, para que o nosso espírito vá para o mundo espiritual de uma forma mais leve, de uma forma mais branda, para que a gente possa conviver no mundo espiritual, que não vamos esquecer que é a pátria verdadeira, em condições melhores. Vejamos, a gente espírita, de modo geral, quando tem um obsessor, atribui os males aos obsessores. Só que a gente precisa entender, refletir que o obsessor não provoca nada em você. O obsessor simplesmente lhe conhece de uma forma diferente que você se julga hoje, e ele conhece as suas fraquezas. Então, o obsessor vai agir sobre suas fraquezas. Ele não vai tentar atacar você por um campo que ele sabe que você vai resistir. Ele vai lhe atacar pelo lado mais fraco. E aí ficamos atribuindo ao obsessor coisas que ele ao obsessor coisas que ele não pode fazer, que ele não pode realizar. O que ele faz é incentivar as suas fraquezas. E você, ou nós, na sua pouca firmeza moral, sucumbe às tentações que ele providencia para que você caia justamente nas suas fraquezas. Eu recomendo a vocês que aqueles que podem, assistam a nova série na Globoplay que fala de João de Deus. É uma série muito dura, mas que serve de alerta
muito de alerta, porque na reportagem, no documentário, eles descobrem as atitudes de João de Deus que eram muito pouco saudáveis. Diria até que, infelizmente, não dá para botar na conta dele algo que não seja muito cruel e pejorativo. Você sai com uma sensação muito ruim. Mas nos serve de alerta, porque algum bem ele fez, senão ele não adquiria a fama que adquiriu. Mas, em algum momento, ele sucumbiu às tentações dele e caiu moralmente, e caiu terrivelmente moralmente. Bom, certamente ele andou depois dessas atitudes. Eu não conhecia ele antes, eu não conhecia, a não ser por relatos de trabalho, mas eu não conheço ele pessoalmente, eu não posso julgar. Mas, pelo que o documentário diz, é muito provavelmente ele, pelo que eu percebi, ele começou muito bem intencionado e depois ele sucumbiu e caiu muito feio. Então, essas coisas nos servem de alertas. Esses espíritos que agiram sobre João de Deus para deixá-lo do jeito que deixaram, agiram na sua fraqueza moral. Não agiram na sua fortaleza moral, porque eles sabiam que não conseguiriam atingir João de Deus desse jeito. Então, a gente precisa estar alerta quanto a isso. Nós temos que nos conhecer o tempo todo, procurarmos nos conhecer, conversarmos com nós mesmos. Quando nos vem um pensamento, e um pensamento negativo, antes de expulsar este pensamento, antes de parar de pensar sobre ele, pensar ele de forma lúcida. Por que eu estou tendo esse pensamento? Por que isso me veio? Por que motivo esse pensamento tão ruim me veio? O que me levou a isso? Porque é uma forma de nós nos conhecermos, é uma forma da gente perceber as nossas falhas, para que quando uma situação real se apresente, nós não vamos agir da forma que pensamos. Por quê? Porque a gente já elaborou esse pensamento e já entendemos que o pensamento que nos veio é um pensamento negativo. Mas se simplesmente nós pensamos algo negativo e isolamos esse pensamento, em uma atitude real, ele pode aflorar e não foi elaborado. E como ele não foi elaborado, ele pode aflorar naquela hora e você sucumbir. Então, toda vez que você tiver um pensamento negativo, é mais do que natural que a gente não se afaste desse pensamento. Mas antes disso, vamos fazer um pequeno exercício, que é elaborar esse pensamento. Por que isso me veio? O que me fez pensar assim? Será que eu agiria assim se a situação fosse real? A gente precisa, com certeza, pensar sobre isso. Vamos continuar aqui no texto. Reunimos através da família consanguínea, muitas vezes com as nossas aversões mais profundas, para transformá-la em amor puro, ao preço de perdão e serviço, devotamento e renúncia. E em todos os quadros da luta humana, somos deformados por rudes provas que nos falam de perto as próprias necessidades, a fim de que a sublime vitória sobre nós mesmos saibamos buscar
os sinos da vida. Bom, é o que eu já tenho falado aqui há algum tempo. A gente precisa passar por provas, passar por dificuldades, inclusive em nossas famílias, para que a gente busque a harmonia. Quando conseguimos a harmonia, quando conseguimos tirar a dificuldade que temos sobre certos familiares e que passamos a tirar a dificuldade do não gostar, do não simpatizar e passarmos a amar esta pessoa, porque o simples fato de nascer no mesmo lar não quer dizer que você necessariamente tem amor por aquela pessoa. Amor é uma questão de prática e devotamento. É por isso que a gente fala, quando as pessoas adotam alguém, diz, essa pessoa é meu filho de coração. Porque é um gesto de amor. Então, a espiritualidade diz que nós temos que agradecer a nossas mães, sempre, porque ela nos deu a vida. Então, às vezes a mãe que gestou a criança e tal não tem condições de ofertar amor a essa pessoa, a esse menino, a pessoa que nasceu, a criança que nasceu, para dizendo melhor. Mas ela deu o dom da vida, então nós temos que ser gratos a ela. Mas como ela não tem condições, por uma razão ou por outra, fraqueza moral, condição financeira, aí vários fatores podem agir por isso, ela pode ser entregue à adoção. Bom, a pessoa que adota faz um gesto de amor. E este amor vai crescendo conforme o convívio. Irmãos que nascem na mesma família, se são irmãos só podem nascer na mesma família, desculpem. Mas irmãos que convivem na mesma casa, só adquirem amor pela convivência. Enquanto nós vamos crescendo juntos, reparem quantos atritos nós temos com os nossos irmãos na infância, na adolescência. É raro, a não ser quando a gente já nasce por afinidade mesmo, que é só afinidade, aí é tranquilo. Mas quando nós temos que superar dificuldades com o outro, é mais complicado. Tem as brigas de adolescência, mas a convivência, a vontade de querer aparar essas arestas faz com que o amor surja, com que o amor cresça. E essas dificuldades vão sendo polidas, vão sendo diminuídas até que o amor surja. E essas dificuldades da juventude, essas dificuldades da adolescência, notem que quando chega a parte adulta, geralmente vira amor ou compreensão. Nós passamos a compreender os nossos irmãos, nossas mães, nossos pais, porque amadurecemos, aprendemos a conviver e o amor acaba surgindo. E essas dificuldades são reduzidas. Mas é preciso boa vontade, é preciso querer. Uma das condições que Cristo usava para os milagres, e vocês vão notar nos textos bíblicos, no Evangelho, que Cristo perguntava a quem queria ser curado: que queres tu de mim? Porque a primeira condição é querer. Se eu não quero, nada acontece. Então a primeira condição é querer. Para nós espíritas que temos a consciência de que o caminho é evolutivo, o querer é pedra fundamental em todo o nosso processo evolutivo. Eu sei que depende de mim, eu preciso evoluir, eu preciso lidar com minhas dificuldades e querer evoluir.
para que depois a gente não fique culpando os outros, nem culpando os nossos obsessores. Primeiro que a gente precisa saber que nós só temos obsessores porque falhamos moralmente. Porque o obsessor ou é por afinidade ou por vingança. Se uma pessoa quer se vingar da gente, é porque nós cometemos uma falha. A mesma coisa acontece com as pessoas encarnadas que nós temos dificuldades de lidar. Se temos essas dificuldades é porque algo aconteceu, que essa animosidade surgiu. Bom, se você reconhece que essa animosidade surgiu e por participação sua também, porque a gente costuma dizer, eu não sei porque fulano não gosta de mim. Eu nunca fiz nada para ele não gostar de mim. Será mesmo? Será mesmo? E no conhecimento que nós temos, será que não foi, que só foi nessa oportunidade? Não teria sido em outra? Então, essas pessoas que rondam as nossas vidas são, sim, oportunidades de evolução. Mas a gente precisa ver também que tem pessoas que estão em nosso caminho que nos elevam também, que não só pela dificuldade, mas pelo amor, pelo exemplo, pela forma de lidar com a vida. Essas pessoas também nos ajudam a evoluir. E encontramos muitas dessas pessoas no nosso caminho, até muito mais do que as pessoas que nos trazem dificuldades. Porque se só enfrentássemos dificuldades, seria muito difícil para nós outros. E até afirmo que nós encontramos muito mais gente, pessoas que nos ajudam pelo exemplo, pela bondade, pela caridade, do que aquelas que nos ajudam a evoluir pelas dificuldades. A providência divina faz com que essas pessoas sejam em proporção maior para nos aliviar também, nos ajudar a nossa carga. Então, essas pessoas gravitam em torno da gente. Não se esqueçam, tenham sempre isso em mente, que essas pessoas nos ajudam a evoluir, seja pelo exemplo ou seja pelas dificuldades, mas que também precisam evoluir. Então, eu preciso ajudar a essa pessoa a me ajudar e a se ajudar. Eu preciso ser um membro efetivo desta evolução. Nossa caminhada não é uma corrida, onde quem chega primeiro vence. Nossa jornada é uma escala, onde todos nós estamos escalando uma montanha e que estamos atrelados uns aos outros. Se por acaso um escalador para ou cai, ela prejudica a caminhada dos outros, porque estamos todos presos uns aos outros. Então, ela acaba atrasando a jornada de todo mundo. O planeta não pode evoluir se não comungarmos com a vontade da espiritualidade da evolução, de fazer o planeta mudar de transição. Então, o que aparentemente só gravita no nosso micro-universo, reflete no universo maior, reflete no universo todo, mas reflete no universo da humanidade. E a gente precisa estar atento a isso. Continuando, não te creia simplesmente tentando pelos outros a descida ou desculpe. Não te creia simplesmente tentando pelos outros a descida ou o despenhadeiro das trevas.
Somos nós mesmos que, entendendo o fio do desejo, atraímos os nossos prejuízos ou em nosso favor as companhias que nos acrescentam as forças para que a queda nas sombras ou para a ascensão da divina luz. Que ele quer dizer o seguinte, que somos nós, as pessoas por afinidade, que podemos não avançar ou continuar avançando. Foi o que eu disse de antes. Existem pessoas que gravitam em nossa vida para nos ajudar. E se comungamos com o bem, esta jornada é ampliada, é facilitada. Mas depende da gente, porque é afinidade. Eu não posso querer evoluir cometendo os mesmos erros, andando com as mesmas companhias que ando quando eu cometia erros, eu não posso querer andar nas mesmas companhias, seja elas encarnadas ou desencarnadas. Eu preciso querer comungar com pessoas que comunguem com o que eu penso. Eu não posso querer mudar de comportamento com os hábitos antigos, melhor dizendo. Os hábitos antigos eram de uma outra forma de pensar, de um outro querer. Quando mudo minhas formas de pensar, meus quereres, preciso me comportar desta forma. É o que Paulo disse, afasta-se do pecado. Porque eu não posso querer ter os mesmos hábitos que tinha antes e achar que estou evoluindo. Isso é uma regra, não é nem regra, é natural que isso aconteça. Eu preciso realmente evoluir e preciso... E quando evoluo, me afasto de certas coisas que eu fazia. Isso é natural. Você não precisa se sentir culpado por isso. Você não tem que se sentir culpado, porque você se afasta naturalmente de velhos hábitos. Se eu sou brigão e tal, mas eu estou percebendo isso, eu vou me trabalhar para que essas coisas não aconteçam mais. Eu não vou me irritar tanto. E será natural que esse velho hábito de se irritar vá se afastando de mim. Assim como vícios de álcool ou qualquer outro tipo de vício, você naturalmente vai se afastando disso. E quando você vai se afastando disso, vai lutando para se afastar desses hábitos, aqueles espíritos que andavam com você por afinidade vão se afastando de você, porque a afinidade vai sendo cortada. E você para de andar, para de vibrar com certas vibrações que você tinha antes densas, passam a ser mais leves e aí eles naturalmente se afastam. Mas aí eu quero encerrar do jeito que eu comecei, falando do texto do livro, que é muito simples. Confia e segue. Confiar é crer nos ensinamentos que os evangelhos nos dão. Crer nos ensinamentos que os espíritos de luz nos enviaram através de Kardec. Seguir aquelas recomendações, seguir os exemplos. Quando eu fundamento isto em mim, eu estou pronto para a minha jornada de encarnado no momento.
Se não estou pronto, para não ser presunçoso, estou melhor preparado. E estando melhor preparado, as dificuldades que nos apresentam são muitíssimo reduzidas. Então, irmãos, eu agradeço por este momento de estarmos juntos, embora afastados de corpo, mas juntos de espírito, agradecendo pela atenção, pela vontade de me ouvir, e ficamos todos com Jesus, e que assim seja. Queridos irmãos, após essa palestra edificante que elevou nossos pensamentos a Jesus, vamos continuar nesse clima harmônico, pensando em coisas boas, emanando para o universo só pensamentos positivos, para a nossa oração final. Amigo e Mestre Jesus, agradecidos estamos, Senhor, por essa manhã de domingo, que tivemos a oportunidade de aprender, de pensar sobre a sua doutrina, sobre os seus ensinamentos. Sabemos, Senhor, que estamos aqui nesse momento na Terra porque precisamos evoluir. E cada vez que a gente estuda um pouco mais sobre a sua doutrina, sobre os seus valores e suas palavras, sabemos que progredimos na escala espiritual. Agradecidos estamos, Senhor, pelo irmão que dividiu conosco seus conhecimentos. Agradecidos estamos pela equipe espiritual que esteve à frente desse trabalho. Agradecidos estamos por tudo que aqui foi dito, pensado, refletido. Que possamos transformar esses pensamentos, essas reflexões em ação. Que tenhamos uma semana de paz, Senhor. E na próxima semana possamos estar aqui novamente, firmes e convictos na doutrina espírita. Com a sua permissão, encerramos os trabalhos da manhã. Que assim seja.